Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui o pastor Dr. Paulo para trazer mensagens relevantes para o seu coração, para a nossa reflexão. Eu tenho aqui aberto diante de mim a Bíblia Sagrada. E diante de todas essas coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem bíblica, para que a gente possa entender exatamente como funcionam determinadas coisas segundo a visão de Cristo. E aí no livro de Mateus, no capítulo de número 24, eu separei alguns versículos para a gente interpretar esses versículos, para a gente analisar esses versículos. A Bíblia diz assim, no capítulo de número 24 do livro de Mateus, o versículo 4 diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha a orientação que Jesus está nos dando, né? Para a gente ter cuidado, né? Para que ninguém nos engane. E aí no verso 5 ele diz assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí a gente já começa a perceber que esses textos têm muito a ver com os nossos dias aqui no Brasil, com a nossa realidade daqui do Brasil. Aí no verso 11 está escrito assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí a gente vai para o verso 12 assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aí quando eu ainda vou no versículo 24, eu encontro assim escrito: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais. Olha o que a Bíblia diz: e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, a Bíblia não está dizendo que vai acontecer assim. A Bíblia diz que é possível que aconteça assim. E aí a gente entende o quê? A gente entende que é o comportamento de cada um de nós buscando a verdade, né? Que vai nos garantir a nossa proteção em relação a entrar ou não entrar nessas conversas enganosas. E ainda continua: se possível fora, enganariam. Não está dizendo que vai enganar. Está dizendo que enganariam até os escolhidos. E aí o 25, eis que eu vulo tenho predito. Olha o que Jesus diz: olha, eu já estou te avisando que essas coisas hão de acontecer. Porém, se vocês estiverem com o seu coração verdadeiramente baseado na palavra, alicerçado na palavra de Cristo, se o seu coração estiver envolvido pela benignidade, pela bondade, pelo amor, né? E pela justiça de Cristo, você não será enganado. Então a Bíblia está dizendo que muitos serão enganados. Mas a Bíblia não diz que todos serão enganados. E a Bíblia diz que enganados serão aqueles que se deixarem ser enganados. Porque Cristo já nos avisou. Cristo já falou, Cristo já nos orientou, Cristo já nos ensinou. Então enganados serão aqueles que quiserem ser enganados. Aqueles que quiserem deixar se enganar. Por vários motivos. Alguns porque queiram se beneficiar, alguns por inocência, não é verdade? Alguns por maldade, outros por não querer observar bem as coisas de Cristo, né? A vida cristã, outros por querer agradar o homem. Então é assim, né? Cada um vai se comportando conforme aquilo que cada um aprendeu, aquilo que cada um entende, né, em relação às coisas de Cristo. Agora, de uma coisa a gente sabe, que Cristo está acima de todas as coisas, né? E o amor com Cristo supera todas as coisas, né? Assim que está dizendo lá em
no livro de Romanos 13, Coríntios 13, não é verdade? O amor supera todas as coisas. Amém? Então vamos parar com esse negócio, né, de dizer que Cristo tem a vontade permissiva, né? Tem a vontade soberana, né? A gente sabe que tem. Mas nesse caso específico do nosso Brasil, no que nós vimos aqui agora nessas últimas eleições, não tem a vontade permissiva, é a vontade soberana de Deus, né? Olha Saul, o povo pediu Saul, Deus colocou Saul. Saul não prestou, foi um mau rei, foi o que aconteceu, foi destituído e aí foi colocado no lugar dele Davi. Não é assim? Então assim, que se cumpra a vontade de Deus, sempre, sempre. E nessa situação, cumpriu-se a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente. Mais uma vez aqui, Pastor Paulo, trazendo mensagem relevante para o seu coração e para a nossa reflexão cristã, para a edificação da nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima oportunidade.